Fome, desemprego, guerras assolando o mundo inteiro, epidemia vindo aí devastando tudo. Se você acha que é o fim do mundo e já está pensando em fugir para as montanhas, segura mais um pouquinho aí e vem com o professor Tiago conhecer as crises do século XIV. Bora! Olha só, povo, se liga nesse rolê aqui, ó. Quando se fala em crise do século XIV, nós estamos nos referindo, na verdade, aos quatro cavaleiros do Apocalipse, como ficaram conhecidos, né? Que é a fome, a peste, revoltas populares e guerras. Bom, para esse vídeo não ficar muito grande, nós vamos separar por partes. Nesse momento falaremos agora sobre a fome e a peste negra. Pode crer? Então, pessoal, para você entender bem o que são as crises do século XIV, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo e lembrar o que foi a Baixa Idade Média, aquele período final da Idade Média, entre o século X e o século XV, que se caracterizava pela decadência do sistema feudal, né? Basicamente, você teve uma relativa estabilidade política e social na Europa, a partir do século X e XI, né, no continente europeu de modo geral, provocada pelo aumento da produtividade agrícola, né, você tem que se lembrar aí da charrua, da coalheira, né, o arado, o sistema de arado, aquele sistema de rotação trienal de culturas, tudo isso que vai fazer a produção agrícola aumentar muito e também, por consequente, o aumento da população, né, o aumento populacional, o aumento demográfico. Né? Todo esse conjunto de fatores no final da Idade Média vai causar o quê? Vai causar o ressurgimento das cidades e do comércio. Né? É nesse contexto aqui que nasce, por exemplo, a classe burguesa, a burguesia. São pessoas que estão ali no feudo, que passam a viver da troca desse excedente de produção agrícola nos burgos, né? E nesses burgos voltam a se transformar em cidades. Então, é nesse contexto de ressurgimento da cidade que vai surgir, então, as crises do século XIV. A primeira crise que nós podemos citar já no início do século XIV é a fome, que vai ter o auge entre os anos de 1315 e 1317. Ela é um problema crônico causado pela produção agrícola, não vai acompanhar a demanda demográfica, o aumento populacional. Por mais que as técnicas de produção agrícola sejam mais eficientes do que antes, ela não alcança esse crescimento populacional e já começa a haver aí uma falta de alimento, uma falta de oferta de alimentos. Além disso, o próprio aumento populacional causa problemas climáticos. Né? O desequilíbrio ambiental causado pelo crescimento populacional vai trazer para a região da Europa o excesso de chuva, e a chuva, nesse caso, o excesso de chuva, provoca colheitas ruins, nesse caso. Né? O agravamento ainda acontece quando animais e sementes, animais utilizados para o trabalho, para o arado e para transporte de mercadorias e cargas, né? E também as sementes utilizadas nas plantações, que seriam utilizadas nas plantações, tiveram que ser consumidas. E aí tudo isso causa uma fome, uma fome cíclica, né? Uma fome crônica, né? Na região da Europa. E, logicamente, essa situação de instabilidade na produção de alimentos, que afeta principalmente as classes mais pobres, causa violência em excesso, né? As revoltas populares começam a tomar formas a partir daqui, né? A Jaqueries na França e várias outras revoltas na Itália, na Inglaterra, né? Estima-se que a fome tenha causado a morte entre 10 e 25% de mortes na população europeia, né? Ela é muito grave, só que desgraça pouco é bobagem, né? Como dizia um ditado da época, conhecido na época, né? Depois da fome, a peste come, né? Por quê? Porque entre os anos de 1347 e 1350 vai assolar a Europa uma epidemia, uma pandemia muito séria, muito grave, de peste negra ou peste bubônica. Esta doença, que vai exterminar mais ou menos um terço da população europeia, ela tem origem no Oriente e chega na Europa através do movimento das cruzadas. O que são as cruzadas? São guerras religiosas que cristãos da Europa vão para o Oriente lutar contra os islâmicos, os árabes, os muçulmanos. E nesse contexto acontece a tomada de Constantinopla pelos italianos e a abertura do comércio entre Oriente e Ocidente. E essa abertura comercial faz com que chegue na Europa essa doença.
Qual é a origem dessa doença especificamente? Ela é uma doença bacteriana, de uma bactéria chamada Yersinia pestis, que ela é transmitida pela pulga do rato negro do Oriente. A pulga do rato negro, quando ela chega na Europa, o rato, na verdade, quando ele chega na Europa, nesse contexto de cruzada, dos navios comerciais, né, principalmente dos burgueses italianos, eles vão encontrar uma condição super favorável para o desenvolvimento. Por quê? As cidades europeias, elas eram extremamente sujas, com muita gente, o adensamento demográfico era muito grande, muita gente vivendo junto, em pouco espaço, casas sem saneamento básico, sem ventilação, depósito de alimentos e animais nos mesmos cômodos, o hábito de higiene de modo geral, o banho era uma coisa rara na Europa, enfim, todas essas condições vai causar, então, o aumento da incidência dessa doença. Uma doença que se apresenta basicamente de duas formas, né? A primeira forma dessa doença é a forma bubônica, através da picada da pulga, a pessoa ela é contaminada pela Yersinia pestis, e aí ela começa a apresentar manchas escuras pela pele, principalmente nas axilas e na virilha, né? Essas manchas, na verdade, não são nada menos do que o sangue coagulando. E uma pessoa que contrai essa doença a partir dessa picada, ou seja, da forma bubônica da doença, ela começa a apresentar várias feridas pelo corpo até morrer em 2 semanas no máximo, né? Só que uma outra forma de contágio dessa doença é a pneumônica, ou seja, ela também pode ser transmitida via contato, pelo ar, pela saliva, enfim. Essa forma pneumônica, ela é muito mais agressiva, porque ela vai parar o sistema respiratório e nervoso e a pessoa vai morrer entre 3 e 5 dias, né? Essa doença ela vai levar à morte de mais ou menos 1/3 da população europeia, ela vai mudar padrões culturais europeus, né? E você também tem que lembrar que havia uma má condição de higiene e também um pequeno conhecimento científico, a comunidade científica, o que nós chamamos de médico, né? Os herbanários, os curandeiros da época, não tiveram sequer a noção de que a falta de higiene e os ratos, os roedores, poderiam transmitir essa doença. Então, vai acontecer muitos problemas sociais, porque essa doença ela vai ser considerada um castigo divino, ela vai ser creditada, vão colocar a culpa em ciganos, judeus, muçulmanos, bruxas, né? Muitas atrocidades, muita violência vai causada devido ao medo, ao pânico causado por essa doença, que de fato foi uma epidemia raiz, matou muita gente na Europa, né? Essas crises, tanto a fome quanto a peste negra, elas estão no contexto do início do século XIV. Você ainda tem que estudar as guerras que são basicamente as cruzadas e a Guerra dos 100 Anos, tema para os próximos vídeos, e as revoltas populares. Beleza, meu povo? Para você lacrar nessa prova do Instituto Federal e mandar ver, não deixe de estudar. Abraço e até a próxima.